Muito bom dia! Vamos começar agora a nossa live. A nossa live de toda segunda-feira, nosso Bom Dia Sistêmico, que eu venho trazendo aqui para vocês, né? Essa manhã linda, toda segunda-feira de manhã, a gente vem chegando e trazendo essa live tão bacana para vocês. Hoje eu quero falar sobre sucesso, tá? O assunto vai ser bem legal, então vamos lá, vamos chamando o pessoal já tá chegando, e Andréia, e Cris, vamos chamar o pessoal, manda um aviãozinho, que vai ser uma live muito bacana, a gente vai falar sobre o sucesso, vamos impulsionar isso aí na vida de vocês, pra gente poder olhar com muito carinho, com muita profundidade pro nosso sucesso. Então já mandei aqui uns aviãozinhos para umas queridas que gostam, que participam, e vamos chegando aí, pessoal, pra gente poder fazer. A live vai ficar gravada, depois eu coloco ela também no YouTube, pra poder falar, né, pra gente poder expandir isso aí. Então hoje eu começo a falar, eu quero começar falando do sucesso, eu vou falar, por quê? Porque nós vamos fazer um evento de abertura da primavera, tá? No domingo, dia 22, dia da abertura da primavera, vai ter um evento muito lindo, uma imersão, florescer, pra gente trabalhar com muita profundidade essas dinâmicas, um evento para mulheres, né, que a gente vai trabalhar com muita profundidade esse movimento aí de sucesso. Mas aí vamos falar sobre sucesso para vocês entenderem um pouquinho mais. Antes eu vou me apresentar, eu sou Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar, tô aqui, né, como consteladora familiar, trazendo a constelação familiar para vocês de forma descomplicada, de forma simples, para que a gente possa desenvolver aí muitas coisas e conseguir ter mais profundidade. Porque a constelação familiar, ela atua num lugar diferente. Por isso que ela é tão diferente, tão mágica, as pessoas têm tanta dificuldade de entender. Porque ela trabalha dentro do nosso inconsciente familiar. São lugares, questões, a gente pode constelar qualquer questão, né? As pessoas vêm constelar qualquer questão. E a gente vai na raiz dessas questões, que é onde estão essas raízes, né? Na raiz da nossa vida. E é onde que é a raiz da nossa vida? É na nossa ancestralidade, na nossa transgeracionalidade. Que envolve não só nós, né? Nós na infância, os nossos pais e toda essa transgeracionalidade que vem antes. Porque tudo isso nos compõe, porque é a forma que a vida chega até a gente, né? Ela vem de uma fonte infinita, vai passando as vidas até chegar até nós. Então, tem muita força aí nessa questão da vida. A nosso convite aqui é sempre olhar para a vida, é sempre a gente olhar para a força da vida, tá? Aqui nós estamos falando de pessoas comuns, né? Os pais, somos todos pessoas comuns, mas a gente está sempre olhando para a força da vida, conectado com a vida, com algo muito maior. A gente tá saindo aqui da superficialidade para trazer mais profundidade. Quando eu falo que eu vou falar de sucesso, eu vou falar de sucesso aqui hoje sobre num olhar muito profundo, que alguns de vocês nunca nem ouviram falar. E eu vou começar a trazer esse olhar para que a gente possa expandir a consciência. Constelação familiar é isso. É para a gente abrir a nossa consciência, entender a nossa totalidade, ampliar o nosso pensamento, né? Ter um pensamento mais amplo, mais sistêmico, mais do todo, entendendo que não é só nós. Porque muitos de nós queremos né, como seres únicos, individuais, separados desse todo, para fazer algo para frente. Mas se a gente não conectar com a nossa verdadeira força, com a nossa verdadeira raiz, a gente não vai para frente. A gente não vai conseguir ter sucesso. Então aí a nossa vida fica ali, porque nós não estamos conectados com onde vem a nossa força, que é da nossa vida, a nossa fonte da nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, falando um pouquinho sobre o evento que eu vou fazer de florescer, para a gente trabalhar as dinâmicas de sucesso. Vai ser uma imersão maravilhosa, que vai ser no domingo. E falando para vocês quem eu sou, para a gente poder começar a falar desse movimento, que são todos os movimentos que a gente faz na constelação familiar, tá, gente? São movimentos que a gente está olhando dentro da constelação familiar. A constelação familiar, ela é uma terapia muito breve, né? Que você traz uma questão, e aí essa questão a gente vai olhar aquela questão e vai trazer uma clareza sobre aquele assunto, aquele movimento, pra gente poder ver se a gente precisa liberar um fluxo ou se a gente precisa voltar para um lugar para poder trazer um olhar para tudo aquilo. Mas a constelação familiar é muito mais do que isso. Constelação também é uma forma de viver, né? Uma filosofia de vida prática, uma maneira de viver. Por isso que eu estou aqui todas as segundas-feiras, 8 horas, fazendo tudo isso, trazendo para vocês, porque é uma
forma de olhar o mundo, é um jeito de viver muito mais amplo, que traz muito mais leveza. E é sobre isso que é o meu propósito aqui para com vocês, tá? Esse é o meu propósito de vida, no caso, né? Como consteladora, trazendo a constelação e trazendo esse conhecimento da constelação para vocês, tá? Sabendo que tudo são camadas, tá? Não existe ponto de chegada. Na constelação familiar a gente está trabalhando a vida, né? A gente ser vivedores, a gente viver no movimento da vida viva, fazer o nosso movimento em direção à vida, vivendo. Então, assim, não tem ponto de chegada. Ponto de chegada é quando a gente for morrer, né? A gente já tá pronto para morrer. Não, a vida sempre é o inacabado, é o incompleto. A gente tá sempre fazendo o movimento, é o imperfeito, porque a gente trazendo humildade, né? É um movimento de muita humildade diante da vida, entendendo que a vida é grande, que nós somos pequenos, com muita reverência, com muita honra, com gratidão, né? Constelação é um rio que flui em honra. E aí a gente vai começar a falar de sucesso, gente. A gente vive a vida toda buscando sucesso, querendo ter sucesso, imaginando um sucesso grande. Mas aí eu vou trazer para vocês um novo olhar para o sucesso de vocês. O sucesso, ele tem a cara da sua mãe. Ele tem a face da sua mãe, o sucesso. E aí eu vou explicar tudo isso, pode ficar tranquila, fiquem aqui comigo até o final. Eu vou explicar por que o sucesso tem a face da nossa mãe e vou trazer soluções e clarezas para vocês, tá bom? Então, nós vamos falar desse sucesso. Por que então que o sucesso tem a face da minha mãe? Nunca pensei nisso. Meu Deus, e agora? Como que nós vamos fazer para olhar para tudo isso? Então, os nossos pais, eles nos concebem, né? Nós somos filhos a partir daquele momento da concepção. Um homem comum, uma mulher comum, né, que se encontram para nos conceberem a vida. Então, o nosso pai fecunda a nossa mãe e a nossa mãe nos gesta. Então, olha que movimento lindo de vida e profundo, né? Então, ela precisa ser fecundada pelo masculino para que ela possa gestar um bebê e para que a vida possa vir a acontecer. Então, essa mãe, essa mulher, ela escolhe nos gestar. Deixar que a gente se desenvolva dentro dela, né? A gente cresce dentro dessa mãe, dentro do ventre dessa mulher, que ela abre mão da própria vida dela, né? Porque ela corre risco de morrer de vida. Hoje não tanto, mas sim também, mas antigamente muitas mulheres morriam no parto, né? Abrindo mão da própria vida para poder ter um bebê. Então, ter a gente, né? Para que a gente possa chegar a esse mundo. Então, é a nossa mãe que abre o caminho, abre a porta da vida pra gente. Tá bom? Então o nosso pai fecunda, mas quem gesta e abre a porta da vida pra gente é a nossa mãe. Então quando a gente nasce, a gente sai do estreito, que é de dentro da nossa mãe, para o mundo, para o amplo. E quem faz esse movimento do estreito para o amplo, que de abrir essa porta da vida pra gente, é a nossa mamãe, nossa querida mamãe. E aí, o que pode acontecer aí, né? Então, nesse lugar, na hora do nosso nascimento, quando a gente chega, né, que a gente é gestado, né, fecundada, gestada e a gente nasce, esse é o nosso maior sucesso. Então, a gente pode buscar outras coisas na vida, claro, que a gente caminha para a vida, a gente caminha para o mais, mas nós todos somos um sucesso. Porque nós nascemos e porque nós estamos vivos, que nós temos o nosso bem mais precioso, que é a vida. Então a vida é uma bênção, né, divina que chega através dos nossos pais pra gente. Então o nosso bem mais precioso é a nossa vida. E aí a gente nasce, a gente chega pra viver e pode ser que essa mãe cuide de nós, pode ser que ela não cuide, né? Pode ser que ela dê a gente pra adoção, pode ser que ela deixe com a nossa avó, pode ser que ela tenha alguns problemas. E é a forma como a vida chega para cada um. Para uns, né, a vida custa mais caro que para os outros. São movimentos às vezes muito difíceis, mas a vida é preservada. A vida está aqui e a vida chegou. Então a gente chegou aqui com essa mãe. Então quando a gente chega o nosso primeiro vínculo é a nossa mãe. E a gente precisa vincular com ela para sobreviver, né? Porque senão a gente já falei isso umas lives anteriores que eu falei sobre vínculo. Se a gente não vincular com essa mãe,
a gente morre, né? Porque nós seres humanos, se a gente até 3 anos, se a gente for deixar sozinho, a gente vai morrer. Então, é o nosso primeiro vínculo de vida. Então, tudo isso impacta muito. Então, o que representa essa mãe na vida de vocês? Então, eu vou trazer clarezas. Essa mãe na vida de vocês, das nossas vidas, né? Ela representa o quê? A nossa estima, tudo nosso que é dentro é representado pela nossa mãe. Tudo que é dentro. Então, a nossa autoestima, nossa conexão com o corpo, né, as nossas emoções, tudo que vem dentro é da nossa mãe, vem da nossa mãe, né? Nossa mãe é que traz a gente dentro. A nossa mãe é a nossa nutrição, tudo que cresce na nossa vida, não é tudo que desenvolve, igual o bebê desenvolve dentro da barriga da nossa mãe, vem essa conexão que a gente tem com a nossa mamãe. Olha que lindo isso, que movimento profundo, se você for pensar e olhar para isso com muito amor. Mas e agora, né? E agora? O que a gente vai fazer? E a gente passa, às vezes, o que nós vamos fazer pra gente ir pro mundo? Então, muitas vezes, a gente passa a vida toda sem conseguir sair de dentro dessa mãe. Muitas pessoas não conseguem sair de dentro da mãe. Elas vivem uma simbiose dentro da mãe. A gente chama, né? Na psicologia eles chamam de simbiose, são quando a gente cresce, mas ainda continua dentro da mãe, ali. A gente continua dentro da esfera da mãe, né? Dentro da esfera doméstica, porque nosso primeiro contato ali é com a nossa mãe. E a gente fica dentro da nossa esfera da nossa mãe por 2 motivos que a gente não consegue ir pra frente e a gente não consegue o sucesso, que é o que a gente tá falando aqui hoje. Primeiro, que aí a gente vai trazendo, vou começar a trazer clareza pra vocês. Primeiro, porque a gente julga a nossa mãe. A gente tem muitos julgamentos com a nossa mãe, muitos julgamentos no relacionamento dos nossos pais, né? Da nossa mãe e do nosso pai, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma vida ali, uma forma que a vida encontrou para que a nossa mãe e o nosso pai pudesse nos conceber. Mas muitas pessoas têm muito ponto de vista nisso. Então, primeiro a gente tem que entender que a nossa mãe é maior do que a gente, porque ela veio primeiro e ela que trouxe a vida. Ela é uma pessoa comum, sim, como a gente também, nós somos pessoas comuns, mas ela foi portadora da vida, então ela merece todo o nossa honra e nosso respeito, nossa gratidão, porque através dessa mãe, desse pai, é que a nossa vida está aqui. Então a minha proposta é essa, é olhar para a vida. Eu não estou olhando para a função mãe, mas a gente olhando para a função mãe, eu sei que para muitos é muito difícil, vou primeiro falando do julgamento aqui, porque tem mãe bipolar, tem mãe narcisista, tem mãe que abandonou, tem mãe que rejeitou, tem mãe que tentou abortar, tem mãe que deu pra adoção, tem mãe de tudo quanto é jeito, né? Tem mãe que deu demais, tem mãe que sufocou, tem mãe que não deixou pro mundo, e tem mães e mães, mas todas elas são mães. São as mães que nos gestaram, que abriram a porta do mundo pra gente. Então, esse julgamento, tudo que a gente julga nos persegue. Então, esse julgamento em direção à nossa mãe, se a gente acha que a gente tem esses julgamentos e acha que é pouco o que a mãe deu pra gente, então a gente vive num sentimento de falta. Se a gente acha que faltou a nossa mãe na nossa vida, falta sucesso. A gente fica na falta. E aí a gente também fica nessa simbiose com a mãe, porque a gente não consegue ir pro mundo, porque em vez da gente entender que foi como tinha que ser e ir pra vida, essa é a proposta, a gente fica olhando pro que faltou. Então, aí eu vou falar, mas eu não tô olhando pra minha mãe, eu tô cuidando da minha vida. Sim, você está cuidando da sua vida, mas você está projetando a sua mãe em várias outras situações. Então, essa falta que ficou faltando lá atrás, você projeta no seu casamento, você projeta no seu trabalho, você projeta com seus amigos, você faz uma projeção disso, porque isso é algo que ainda falta dentro de você. Então, esses julgamentos nos perseguem no sentido que, não fala, mas eu não sou igual a minha mãe. Sim, você pode escolher não ser igual a nossa mãe, porque muitos de nós aí passamos a vida toda querendo ser diferente da mãe. Deixamos de viver a nossa vida, de criar a nossa identidade para poder sermos diferentes da nossa mãe. Que isso é uma realidade de muitos aqui que vão passar por aqui e assistir. Então essas pessoas vão, e aí a gente vai falar, não, eu não vou ser igual a minha mãe. Não, mas aí esse movimento de julgamento, a gente vai trazer pessoas parecidas com a nossa mãe para a nossa vida, para que a gente possa olhar para essas questões. É tudo sobre sentir. A constelação familiar está na nossa alma, está no nosso sentimento. Então todos os sentimentos que não são processados, que não são vistos, que não são assimilados, que não são sentidos, eles ficam ali reverberando, trazendo as projeções para que isso possa existir dentro da gente, porque tudo pertence, tudo faz parte.
Então, primeiro, a gente fica nesse julgamento. Então, tudo que a gente julga nos persegue. Então, eu tô falando do julgamento com a mãe, mas essa questão do julgamento fica pra tudo, né? E quando a gente julga e a gente olha pra mãe e acha que não podia ter sido assim, que a gente queria que tivesse sido diferente, né? Que quem queria que fosse diferente é a nossa criança, né? A nossa criança que é vítima, que olha para aquilo ali ainda como uma criança vítima, né? Porque realmente as crianças são vítimas. As crianças são inocentes, porque quando a gente está ali sobre o cuidado dos nossos pais, quando nós somos criança, nós somos realmente muito inocentes. Então, a gente às vezes passa por questões muito difíceis porque a gente está sob o cuidado desses pais. E nós realmente somos inocentes. Mas quando a gente adultece, a gente não é mais inocente. Quando nós somos adultos, a gente não é mais inocente. Se a nossa vida é mantida, né? Se nós conseguimos passar por tudo isso e sobreviver a tudo isso, nós não somos mais inocentes, nós já somos autorresponsáveis por nós. E o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com tudo isso? A gente vai ficar olhando para as faltas ou a gente vai receber isso e falar, ó, foi como tinha que ser, mas o que eu vou fazer daqui para frente? O que nós vamos fazer com essa vida? Que não sofreu nenhum dano, apesar de todo o transtorno, todas as dificuldades, porque não banindo as dificuldades, que eu sei que muitos aqui passaram muitas dificuldades, né? Ou por falta ou por excesso com as mães. Não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando sobre a vida, que nós precisamos olhar para essa vida, entender, ok, minha vida não sofreu nenhum dano. Quem vai acolher essa criança agora? Eu, adulto, autorresponsabilizo, saio do vitimismo, porque agora eu sou um adulto, e olho para a vida e vou fazer algo de bom com essa vida para frente, pro mais. É sobre isso que eu estou falando. Então, se você fica julgando, você tá o quê? Dentro, você não consegue sair de dentro da sua mãe. Você fica ali achando que você é melhor. Você fica julgando o tempo todo. Quando a gente julga, a gente cria ponto de vista, a gente fica querendo ser melhor. Então a gente sai do nosso lugar, que é a segunda ordem aí, né, sistêmica, que é uma ordem que vem antes do amor, que é a hierarquia, a gente entender o nosso lugar. Então, foi como tinha que ser e eu vou fazer o que eu posso fazer um pouquinho diferente. Mas não porque eu sou melhor, mas é porque eu posso seguir e olhar pra frente. Não, aí você fica ali cobrando, como se tivesse faltando algo, querendo ser maior do que a sua mãe. Então, a vida vai dar toda errada. Porque quem acha que é maior do que a mãe, quem acha que é melhor do que a mãe, tá fora do lugar na vida. A gente precisa encontrar o nosso lugar dentro da nossa família para a gente poder encontrar o nosso lugar no mundo. Então as pessoas ficam muito deslocadas. Então eu vou te dar um exemplo de pessoas que têm muito problema com mãe. Aquelas pessoas que nada tá bom. Você pode dar o mundo para ela, você pode fazer tudo para essa pessoa, nada para ela tá bom. Por quê? Porque se ela não recebe a vida do jeito que chegou para ela, o que ela vai receber mais da vida? Então nada pra ela tá bom, tudo pra ela tá ruim. E aí quando ela acha que ela é maior do que a mãe, é aquela pessoa que ela chega, ela que sabe de tudo, ela não precisa da ajuda de ninguém, ela não pede ajuda de ninguém, ela é melhor do que todo mundo, ela que sabe, ela vê que as pessoas, né, estão sempre, ela se sente sempre ameaçada pelas outras pessoas, com muita competitividade. Essas pessoas que criam muita competitividade, é competitividade com a mãe ali, querendo ser melhor do que a mãe, principalmente as mulheres, né, que tem muita competitividade com outras mulheres. Esse problema tá lá na raiz. A raiz é lá com a sua mamãe. Essa mulher precisa olhar ali pro seu movimento ali com a sua mãe. Então, a gente, primeiro, essa questão do julgamento, que tem um outro movimento também. Então, se a gente julga, a gente sai do lugar, a gente acha que nós somos maiores, que a gente é melhor do que as nossas mães. E aí, quem é maior, o que vai acontecer com as pessoas que são maiores, né? Elas vão compensar mais. Então, fica sobrecarregada, fica fora do lugar na vida, nas relações. Então, a vida vira uma coisa bem complicada. E o outro movimento é quando a gente tem pena da nossa mãe. Porque o que eu tô falando aqui, muitos de vocês vão falar, ah não, mas eu sou ótima, eu super dou certo com a minha mãe. Mas aí tem muitos de nós que temos pena da nossa mãe, daquele pai, né, da nossa mãe, o marido da nossa mãe, que foi o nosso pai, a gente julga ele. Claro que é muito triste ver, né, muitas vezes o nosso pai fazer algo com a nossa mãe, que é o nosso primeiro amor. Nossa mãe é o nosso primeiro amor. Eu sei que isso é muito difícil para nós, mas nós precisamos entender que a nossa mãe que escolheu esse homem para ser o nosso pai, né? Ela que escolheu esse homem para fecundar ela. Foi uma escolha. E isso foi antes da gente nascer. E a gente nasce querendo
falar o que está certo e o que está errado. Então, antes da gente chegar, os nossos pais se encontraram, foram concebidos, né? Teve essa concepção, nós fomos concebidos e a gente quer pôr ponto de vista nisso, né? A gente olha, quantos de nós olhamos para os nossos pais com os olhos da nossa mãe, né? E pôr no ponto de vista nos relacionamentos dos nossos pais com pena da nossa mãe. E quando você olha para sua mãe com pena, você deixa de olhar para a grandeza da vida que está chegando até você, porque você tem pena da sua mãe. Então, eu sei que às vezes a mãe passa por coisas muito difíceis e a gente olha para nossa mãe e vê ela como pequena, perdendo a oportunidade de ver que apesar de todas as dificuldades, ela ainda está viva, ela sobrevive, e isso faz parte da história dela. Então a gente precisa deixar isso descansar com a nossa mãe, né? As questões dela é dela, e tudo que as nossas mães, as pessoas já viveram, os nossos ancestrais, a gente não precisa viver de novo. E por que a gente repete padrões? Por que a gente vive de novo? Porque a gente está fora do lugar, porque a gente acha que faltou, então a gente precisa compensar. Aí a gente precisa repetir a história. E isso pesa muito, isso é muito pesado pra gente. A gente ficar repetindo as mesmas histórias, a gente pode olhar pra vida e fazer um pouquinho diferente. Então quando a gente julga a nossa mãe, a gente acha que a gente é melhor, a gente vê que a nossa mãe, né, não tá certa, vê ela como pequena. E quando a gente tem pena da nossa mãe, quantas de nós, principalmente as mulheres, né, que elas têm filhos, elas casam, têm filhos e não conseguem sair de dentro da casa da mãe. Mesmo que saiam da casa da mãe, mas não consegue tirar, a mãe tá sempre junto, mora em cima da mãe, mora perto da mãe, mora dentro da mãe, às vezes é o problema muito com a mãe, vai ficar com a sogra, não consegue ter autonomia, porque quem tá buscando segurança, quem tá buscando ser visto na vida, não vai conseguir ter sucesso, gente. A gente precisa ter autonomia para ter sucesso. Quando a gente nasce e recebe a vida, é a nossa primeira autonomia no mundo, é o nosso primeiro sucesso, é nascer, é estar vivo, isso é autonomia. Mas quando a gente ainda quer ser visto, quando a gente ainda quer segurança, a gente quer o quê? O colinho da nossa mãe. E quem quer o colinho da mamãe, quem ainda está buscando a segurança da mamãe, quem está buscando ainda ser visto com a mamãe, é criança. E criança não tem sucesso, quem tem sucesso é adulto. Quem tem vítima não prospera, vítima não é adulto. Quem tem sucesso é adulto, quem se autorresponsabiliza e faz um movimento em direção à vida. Então eu tô falando de sucesso, gente, pra gente entender que a gente tá buscando alguma coisa, e muitas pessoas buscam sucesso, assim, uma idealização muito louca. Por quê? Porque quem tá ainda dentro dessa mãe, quem ainda não saiu de dentro da mãe, é como se não tivesse ido pro mundo. Então as pessoas, essas pessoas, são aquelas pessoas que vivem no mundo da Alice dos Países das Maravilhas, cheia de idealização, cheia de sonhos, de questões. Claro que a gente pode sonhar, mas a gente tem que viver na realidade. A beleza da vida é a realidade, é o fluxo que ela é, o que ela é, as coisas como são, as pessoas como são. As pessoas ficam criando expectativas do outro, querendo que o outro faça algo, imaginando. Muitas pessoas têm relacionamentos, entre relacionamentos, e cria a própria pessoa a própria pessoa que ela relaciona não consegue olhar para quem que é aquela pessoa. Ela cria um príncipe encantado, uma princesa, né, uma donzela para ela, cria aquele arquétipo, né, imaginário, porque é aquela pessoa que e não consegue ver. Depois um dia ela fala, nossa, que desilusão. Eu falo, gente, a desilusão é bom, porque a gente sai da ilusão, né? A gente tem que sair da ilusão, a gente tem que ir pro mundo real, porque esse movimento de sucesso é quando a gente consegue entender né, essa questão da nossa mãe, entender como a vida chegou, abrir esse receber para essa vida, como a vida chega, para que a gente possa ir para o mundo. E o mundo a gente vai como? Através do nosso pai, da força masculina. Então, a forma que a gente trabalha a nossa potência, a forma como a gente lida com a nossa potência, é a forma como a gente lida com o masculino. E quem que é esse primeiro masculino? Nosso pai. Então, pra gente ter a nossa potência, então o nosso sucesso é a nossa mãe, né? Então, tudo que chega, tudo que cresce é a nossa mãe. E tudo que leva a gente longe é o nosso pai, né? Que faz esse sucesso ficar na nossa vida, a gente caminhar para o mais, é o nosso pai. Então, é através da mão da mãe, né? Que a gente é gestada, a gente cresce ali até o momento, dentro da nossa mãe. Depois a gente vai sair de dentro dessa mãe para a gente poder ir para o mundo, para a gente sair para o mundo, para a gente poder viver e fazer acontecer, estar a serviço da vida. Então, muitos de nós estamos aqui querendo ter sucesso, mas não quer servir a vida.
Quer ter sucesso para quê? Para ter uma segurança. Quer ter sucesso para quê? Para ser visto, para que as pessoas vejam ela, para que ela tenha muita importância. Então vamos lá, gente, vamos começar a perder a nossa autoimportância, vamos começar a voltar para o nosso lugar com muita humildade, para esse movimento da vida de humildecer, de entender que nós somos muito pequenos diante da vida, receber essa vida como ela chega, entendendo que não tem falta, porque enquanto vocês estiverem achando que tem falta, a vida ainda vai ficar trazendo falta para vocês poderem olhar para isso e trabalhar com isso até que isso possa fazer um movimento pro mais, para a vida de vocês, porque a vida quer que a gente esteja a serviço da vida. Então o que é o sucesso? É a gente poder estar a serviço da vida, a gente poder estar a serviço de algo maior, né? A gente poder fazer as nossas escolhas para servir pro mais, para frente, não em compensação para trás porque tá faltando. Então, quando a gente tá achando que tá faltando, quando a gente tá nesse movimento de falta, a gente não tá conseguindo olhar para a vida, a gente tá olhando porque tá faltando. Então, mesmo que você tá vivendo a sua vida, essas faltas elas estão sendo projetadas de alguma forma, né, nos relacionamentos, para que a gente preencha esses vazios. Então, entendendo vocês aqui, trazendo para vocês entenderem o que a gente é como árvore, né? A nossa força não está nos nossos frutos, né? Se a gente fosse uma árvore, a nossa força não está nos nossos frutos. Muitos de nós aqui buscamos a nossa força nos nossos frutos. E o que são os nossos frutos? São os nossos relacionamentos, são os nossos filhos, são o nosso trabalho, são os nossos amigos. Isso são os nossos frutos. E as pessoas estão buscando a sua força nos seus frutos. Mas a força não está nos nossos frutos. A força está nas nossas raízes. Nas nossas raízes profundas. É nesse lugar que está a nossa força. E é onde que estão as nossas raízes? Na nossa vida, como ela chegou até a gente. Na nossa mãe e no nosso pai. Esse pai que fecunda essa mãe e essa mãe que abre a porta do mundo pra gente. E traz o nosso primeiro movimento de autonomia, de sucesso, que é a vida. Então nós já somos o sucesso, nós estamos vivos. Quantos não puderam viver? Quantos não puderam sobreviver, né? Até no momento de fecundação ali, quantos que não sobreviveram? E nós estamos aqui, nós estamos vivos. E o que a gente vai fazer com essa vida? Eu sei que para alguns vai falar, não, mas vocês não conhecem a minha história, né? Muitas pessoas falam isso comigo. Você que não sabe como era minha mãe. Não, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu sei que para alguns é muito difícil, mas eu sei também que é muito possível tudo isso, né? Como consteladora familiar, como terapeuta, todos os movimentos lindos que eu vejo todos os dias, que é muito possível, que é sobre um olhar para o mais, para um olhar para a vida. Quando eu falo que a gente precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe, o que eu quero falar, gente, é que a gente precisa entender que não falta nada. Não é sobre você ficar o tempo todo com a mãe. Esse movimento de honrar é um movimento muito pessoal de cada um, individual. Porque para uns honrar, eles têm que voltar para os pais. Para outros, honrar o pai é afastar, sair um pouco, né, de dentro desses pais. Então, é um movimento muito individual de cada um. E não é essa questão de ficar junto, essa simbiose, né, essa obediência. Porque quando a gente é adulto, a gente precisa ir pra vida. A gente precisa pegar tudo que esses pais deram pra gente, né, tudo que a gente aprendeu com eles, tudo que a gente aprendeu com a nossa história, o que foi positivo, o que não foi, mas tudo faz parte, tudo pertence. E aí a gente, com essas informações, a gente vai fazer as nossas escolhas diante do mundo. Adulto faz o quê? Escolhas. Adulto escolhe, às vezes as escolhas dão certo, às vezes as escolhas não dão tão certo assim, mas adulto assume a sua autorresponsabilidade e vai pra vida. Mas muitos de nós queremos a segurança da nossa mãe, então tudo que a gente vai fazer a gente tem que perguntar pra mãe, tá na criança, porque a mãe é que sabe, a mãe é que fala que é o que tem que fazer, a mãe que opta, o pai. Não, gente, nós já somos adultos. E às vezes a gente vai precisar um pouco assumir a culpa de desobedecer, fazer um pouquinho diferente, porque a gente não é mais criança. A gente precisa ir viver a nossa vida. Vai dar certo, algumas coisas, outras não vão dar certo, mas a gente precisa criar a nossa identidade no mundo, criar a forma que a gente precisa servir esse mundo pra gente poder ter sucesso, pra gente ser esse sucesso, né? Ter não porque a gente já é um sucesso, mas porque a gente possa ser esse sucesso. E ser esse sucesso é quando a gente tá na nossa verdadeira identidade. Então o que eu estou falando para vocês pode parecer algo para alguns muito distante, mas é super possível, porque só quando a gente entende que não falta nada, que a gente pode estar na nossa identidade, que a gente está completo ali, a gente consegue ser 50% a nossa mãe, 50% o nosso pai e poder assumir a nossa autorresponsabilidade para ser a nossa identidade no mundo, para ser quem nós somos.
quem nós viemos aqui para ser o mundo, né? Porque cada um é uma centelha divina. Cada um de nós somos um movimento de amor. O movimento sempre é de amor. Então, o que eu falo aqui, né, muitas vezes as pessoas falam, mas agora o que eu vou fazer em relação à minha mãe? O que eu vou fazer em relação ao meu pai? Porque não é só sobre a gente, né? Muito de nós, pessoal, a gente às vezes, os nossos pais também nos colocam nesse lugar, né, de pai deles, né, eles às vezes não receberam dos pais e colocam a gente aqui naquele lugar, eles querem que a gente fique o tempo todo dando atenção, quer que a gente faça tudo pra eles, quer que a gente compre tudo pra eles, muitos pais são assim também, mas a gente precisa ter postura, e aí a gente vai falar assim, então agora o que eu preciso fazer? Abandonar meus pais? Jamais. Você precisa ter uma postura, não é sobre o que você vai fazer do lado de fora, é a postura que você vai ter dentro de você, de voltar para o seu lugar de filho, entender que eles são como eles são e que você é o filho, você é pequeno e que você vai cuidar da sua vida, você vai seguir a sua vida para frente, ou você vai fazer algo de bom com essa vida que seus pais te deram, porque a única forma que tem, e você tem, de agradecer essa vida, de honrar essa vida que foi dada para você, é você fazendo algo de bom com a sua vida, passando a sua vida para frente, para diante. Eu sei que isso às vezes traz muita culpa, mas esse é um movimento de adulto, de escolhas de adultos que querem passar a vida para frente, porque é assim que a vida é passada. Desde lá atrás, né, dos seus bisavós, tataravós, eles foram escolhendo, passando a vida, escolhendo as suas famílias e passando a vida adiante. Ninguém ficou lá dentro da mãe, junto com a mãe, o tempo todo com a mãe, porque se quem fica assim não consegue ir muito longe, não vai para a vida, né? Criança não avança, criança não prospera, criança não relaciona, criança não ganha dinheiro, então fica ali parado, né? Uma pessoa no sistema que fica parada e estagnada na vida. Então a proposta aqui é para frente, para a vida, adultecer, assumir autorresponsabilidade, para olhar para o mais, para a vida. É sobre isso. E é sobre isso que é a constelação familiar. Para quem perceber que precisa fazer movimentos mais profundos aí em direção aos pais, principalmente a mãe que eu falei hoje muito, vem fazer uma constelação familiar. Vamos olhar para isso com mais profundidade, vamos olhar para os movimentos inconscientes disso, para a gente liberar esse fluxo de vida, porque nós temos recursos para isso, nós estamos aqui para isso, para servir para o mais, para a vida, porque quando a gente libera o nosso fluxo de vida, a gente não libera só o nosso fluxo de vida, a gente libera a nossa ancestralidade e os nossos descendentes, nesse movimento lindo da vida viva. Então é sobre isso que eu vim trazer para vocês. Espero ter trazido clarezas. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar aqui, podem me perguntar no direct. Essas lives têm sido muito lindas, assim, muitas pessoas, né, me procuram depois, assistem, perguntam, trazem dúvidas, e a gente poder fazer essa troca linda de vida. É muito profundo, muitas pessoas vêm, procuram para fazer constelação, isso é muito, muito lindo. Eu fico muito grata, porque é para isso que eu estou aqui, para servir para o mais, para trazer isso para o maior número de pessoas. Se vocês acharem que essa live fez sentido para vocês, alguém precisa assistir, ver sobre isso, gente, compartilha. Vamos compartilhar coisa boa. A gente gosta de ficar compartilhando notícia ruim, coisas difíceis. Não, vamos compartilhar coisa positiva que pode trazer grandeza. Uma sementinha que a gente planta no coração de cada um, sabe? A gente tá para plantar pro mais. Claro que muitos vão assistir. Gratidão, querida. É muito bom poder contribuir. Eu sei que, claro, que alguns vão vir, vão constelar, outros ainda não é um movimento, não tem problema, mas cada pessoa que escutar é uma sementinha que a gente vai plantando no coração de cada um, para que a gente possa continuar caminhando para o mais, para a gente poder fazer essa corrente grande aí de amor, né? De entender desse movimento lindo de amor. O movimento sempre é de amor. A postura, gente, é sempre de muita gratidão, de muita honra, de muita reverência. Vamos perder um pouquinho da nossa autoimportância, sair do nosso vitimismo, para a gente poder fluir nessa vida no amor, quando a gente assume a nossa autorresponsabilidade, quando a gente aceita fazer as nossas escolhas conscientes, porque para a gente prosperar, a gente precisa aprender a ter a habilidade de escolher, de fazer escolhas, e a gente só fica nesse medo de errar, que não pode falhar, que tem que ser assim. A gente não tem, a gente vai errar, a gente vai falhar, e para a gente ter sucesso, para a gente sucessar, a gente precisa fracassar. O fracasso são passos para o sucesso. Muitos de nós não tem sucesso, não é porque fracassa, é porque desiste.
Então a gente precisa fazer escolhas, fracassar, entender, não, aqui isso aqui não foi, mas agora assim vai, eu vou fazer assim, assim, assim. E é fazendo que a gente vai aprendendo, vai criando força, vai pegando impulso para a gente sucessar na vida. Então para sucessar, precisa fracassar. A gente só quer a parte boa, mas não é, a vida não é só a parte boa. A vida tem as suas dificuldades. A gente já quer chegar, né, nesse movimento idealizado de estar lá na frente. Não, gente, é um dia de cada vez, é um passo de cada vez, é um movimento de cada vez, algumas coisas vão funcionar, outras não vão funcionar, e esse movimento é a vida, e é lindo esse movimento, e essa que é a beleza da vida, é o nosso caminhar na vida. Então, vamos nos tornarmos mais vivedores, né? Nós ficamos como se a gente tivesse que buscar algo, aí eu tenho que evoluir, chegar em algum lugar. A gente não tem que chegar a lugar nenhum. A gente precisa ampliar nossa consciência para mais, para entender mais, ter mais clareza das coisas, não para a gente ser melhor do que ninguém, porque nós não estamos aqui para ser melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para ser um movimento de amor vivo aqui nessa terra, se cada um cuidar da sua vida, cuidar das suas questões. Olha que lindo que se transforma o nosso planeta, que lindo que se transforma a nossa vida. Então é sobre isso que eu vim trazer hoje para vocês, tá? Já até passei, porque a minha proposta é fazer uma live de 30 minutos, só para ficar fácil para outras pessoas depois assistirem. Então, muita gratidão para quem tá aqui hoje, muita gratidão para quem vai estar no futuro, que vocês possam conseguir fazer esse movimento lindo da vida viva. Estou aqui à disposição, sempre a serviço do mais. Muita, muita, muita gratidão. Namastê.